Filipenses 4, 10 ao 19. Se você tiver dificuldade para encontrar aí na sua Bíblia, temos disponível ali na projeção. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém, meus irmãos? Até aqui. Paulo está aqui agradecendo a igreja de Filipe pela generosidade e bondade para com o ministério dele. Haja vista que ele estava passando dificuldades em Tessalônica, e nenhuma outra igreja das muitas pelas quais ele passou e fundou, estabeleceu, lhe estenderam a mão nesses tempos de dificuldade. Mas os irmãos de Filipe fizeram isso com muita bondade por mais de uma vez. Tanto é que a arrecadação foi tão grande que ele precisou quase que pedir para parar, já era o suficiente. E ele então aqui está agradecendo. Não que ele tivesse pedido ou feito drama, não é do apóstolo Paulo esse tipo de coisa, né, como alguns pregadores da TV, né, aí o fazem, né? Eu não estou suportando mais. Vocês devem imaginar quem que é, né? Faz aquele drama, aquela situação. Paulo realmente tinha necessidades, mas não era disso. Mas Deus usou essa igreja aqui para lhe sustentar no campo missionário, e de uma forma muito bondosa. E se tem uma coisa que a gente aprende quando nós aprendemos a dar, a compartilhar, Jesus nos ensina isso, ele nos ensina a dar, e a palavra de Deus nos ensina, Paulo também falando, né? Jesus diz: dai e ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida. Paulo, né, fala isso, e Jesus também vai falar muito sobre o dar, sobre ter um coração aberto para ajudar aqueles que necessitam, né? Tanto a obra de Deus quanto as pessoas em particular. O interessante é que quanto mais o nosso coração está aberto a ajudar, mais abençoados por Deus nós somos. É algo muito interessante. Primeiro que quando você ajuda alguém necessitado, você já ganha no seu sentimento, na sua alma, porque é muito gostoso você suprir, poder ser um canal de Deus para abençoar alguém. E espiritualmente falando também, portas se abrem sobre as nossas vidas, porque quando você ajuda, você está combatendo a avareza, porque a tendência do nosso coração é se tornar avarento, apegado às coisas financeiras. E quando a gente é dado a ajudar, a gente vai doutrinando o nosso coração a não ficar preso nas coisas materiais. Mas o assunto não é esse nessa noite. Eu quero me pautar mais nos versículos 11, 12 e 13, que Paulo aqui vai
falar sobre algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. O cristão, o crente em Jesus precisa aprender a respeito da flexibilidade, tá? Nós precisamos ser flexíveis na nossa vida. Nós precisamos estar prontos para viver momentos bons e momentos difíceis, tá? Não existe opção, irmãos, no que diz respeito às dificuldades da vida. Quando uma dificuldade ela está para acontecer na nossa vida, não vem um anjo de Deus falar assim: olha, Luiz Henrique, você vai passar por um deserto muito grande. Aqui tem 2 lugares aqui para você marcar, 2 campos para você marcar. Escolha se você quer passar por essa dificuldade ou se você quer pular ela, né? Não tem, gente. As situações vêm e elas nos pegam de surpresa na maioria das vezes. É assim que acontece, porque a vida aqui nesse mundo é assim. Quem disse para você que a vida aqui é uma vida, né, de regalias, né, só de coisas positivas? Mentiu, como diz o Ricardo Oliveira, né, o pastor Ricardo Oliveira. Mentiram, viu? Já ouviu o vídeo dele? Mentiram. A vida não é sobre isso. A vida é sobre muitas lutas e muitas provações. A vida aqui nesse mundo é sobre muitas lutas e provações. Começa já o crente, então, quando ele se converte, aí isso aumenta exponencialmente, porque agora ele se torna inimigo do mundo e amigo de Deus. E todo aquele que é amigo de Deus, irmão, se torna inimigo do mundo. E quando a gente se torna inimigo do mundo, a vida fica muito mais difícil, porque nós precisamos aprender a renunciar. Não dá mais para viver segundo os padrões desse mundo. Então você precisa agora renunciar. Você precisa ir pelo único e verdadeiro caminho, que é o caminho de Jesus. Não dá mais para ir por atalhos. Não dá mais para ir pelos caminhos das negociatas, dos caminhos errados, pelos caminhos espaçosos, largos, não dá. O caminho agora é estreito. E por aí já começa a dificuldade. Porque se outrora a mentira era minha companheira, agora em Cristo já não é mais. Porque se outrora a imoralidade habitava em mim, hoje ela não pode habitar mais. Então tudo se torna mais difícil. Pois bem, Paulo aqui está nos dando uma lição muito preciosa, de nos tornarmos homens e mulheres flexíveis, tá? O que significa a palavra flexível, tá? É a qualidade daquilo que é maleável, elástico, né, que suporta uma tensão maior, que tem uma capacidade de suportar pressão e tensão. Então nós precisamos aprender a suportarmos a tensão e a pressão e não nos desviarmos da vontade de Deus. Porque se teve um homem, não só ele, mas muitos, que foram pressionados, que foram tensionados, que foram quase que esmagados pelas lutas da vida, um deles foi o apóstolo Paulo. E em nenhum momento ele negou a Cristo e o evangelho da graça. Pelo contrário, ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor. Então, flexível é aquilo que é maleável, aquilo que é elástico, no sentido figurado. É a característica daquele que é compreensível, brando, dócil. Então, no sentido figurado, ser flexível é ser alguém compreensível, que tem um temperamento brando, maleável, dócil. Então, isso é ser flexível. E, meus irmãos, eu fico muito preocupado com pessoas que não aprendem o caminho da flexibilidade, no que diz respeito ao comportamento. O crente tem que ser dócil. O crente tem que ser manso. O crente tem que ser alguém que possua a brandura, que seja compreensível. Nós precisamos desenvolver esse comportamento. Por quê? Porque essa era uma marca de Jesus. Olha que fizeram raiva em Jesus. Olha que oprimiram ele, penduraram ele no madeiro, transpassaram os seus... mas era Jesus. Então, mas nós não somos cristãos? Não somos cristãos? Pergunta a você, qual o significado da palavra cristão? Você sabe?
pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Claro, por que pequeno? Porque nós jamais igualaremos a estatura do varão perfeito que é Jesus. Mas nós estamos tentando. Estamos progredindo, avançando. E nós precisamos fazer isso. Então, se somos cristãos, precisamos imitar o comportamento do nosso mestre. E aí, então, nós precisamos ser o quê? Pessoas compreensíveis, brandas, dóceis. Porque senão nós vamos entrar na loucura desse mundo. Brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo. Vai entrar naquilo que o nosso diácono Deonir disse na abertura aqui. Nós não vamos conseguir ser testemunho para as pessoas. Então nós precisamos nos tornar pessoas flexíveis para resistir, irmãos, os impactos dessa vida. Então o tema da mensagem breve desta noite é: um crente flexível resistirá melhor aos impactos da vida. Um cristão flexível resistirá melhor aos impactos dessa vida. Meus queridos, o quanto antes nós acordarmos para a vida e entendermos que esse evangelho triunfalista que a gente está vendo ser pregado aí, em muitas igrejas, e principalmente na mídia, esse evangelho não é o da Bíblia. Esse evangelho em que as pessoas dizem que nós não podemos aceitar aprovação, que nós não podemos aceitar enfermidade, que nós não podemos aceitar a dificuldade financeira, como se isso fosse uma opção nossa, irmãos. Isso não é uma questão nossa. E alguns chegam a dizer que uma pessoa enferma tem pecado, que uma pessoa que não prospera tem pecado, está em brecha. E isso não é verdade, porque senão o apóstolo Paulo seria um homem em pecado, porque a Bíblia diz que ele sofria de um espinho na carne. Nós não sabemos o que é, mas muito possivelmente era uma enfermidade, que quando atacava ele, o debilitava de tal forma que ele não conseguia nem pregar o evangelho. Então isso não é realidade. As mazelas da vida, as dificuldades da vida, assim como as coisas boas, elas vêm para todo mundo. Mas o crente precisa desenvolver essa flexibilidade para resistir melhor a esses impactos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo: o cristão precisa aprender a se adaptar às circunstâncias. A gente precisa aprender a se adaptar. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 12, ó. No 11 e 12, ó. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo aqui? Mesmo com a saúde abalada, eu aprendi a viver contente. Contente em quem? No Senhor. Mesmo não tendo fartura, aprendi a estar contente no Senhor. Mesmo as coisas não acontecendo do jeito que eu imaginei, eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. E aí ele diz no verso 12: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Ponto e vírgula. Aqui a lição muito importante. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Olha que interessante. Nós estamos vendo aqui um cristão maduro, um cristão que entendeu o que é o evangelho e o que é servir a Deus. O apóstolo Paulo entendeu e aprendeu que servir a Deus não se baseia nas circunstâncias da vida. Ele entendeu que tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, estando ou não estando, indo ou voltando, em toda e qualquer situação, eu aprendi a estar contente. Agora a pergunta que não quer calar: e nós? Já aprendemos essa lição? Ou somos daqueles que, quando as coisas não estão de acordo com aquilo que nós pensamos que deveriam, ficamos ou nos tornamos murmuradores, revoltados,
muitas vezes até blasfemadores. Durante a nossa existência, queridos, nós enfrentaremos obstáculos, processos que exigirão de nós uma boa dose de flexibilidade e adaptação. Pegar o exemplo do Oberdan, tenho liberdade com ele para isso. O Oberdan, ao que, Oberdan? Um ano atrás que você descobriu o problema na tua visão? Uns 3 anos, né? Mas se intensificou agora mais de um ano para cá, né? Há 3 anos atrás o Oberdan não tinha praticamente problema nenhum na visão, a não ser o normal para usar um óculos, né? De repente, irmãos, ele foi sentindo algumas dificuldades e descobriu um problema muito sério, que ele está correndo atrás, está tratando. Agora, perceba, há 3 anos atrás, tudo estava bem no campo da visão, da saúde. De repente, de uma forma repentina, surgiu um problema, uma dificuldade muito grande. A vida é assim. O Oberdan não foi avisado, não teve um alerta, havia os sintomas, mas aconteceu. E isso acontece, ou pode acontecer com qualquer pessoa. É por isso que nós precisamos estar firmados no Senhor, para entender que a vida cristã não é esse evangelho triunfalista que se prega hoje em dia. A vida cristã, irmãos, é uma vida real. Nós passamos por momentos bons e momentos difíceis. Precisamos amar a Deus nos bons momentos e precisamos amar a Deus nos difíceis. Precisamos amar a Deus quando o casamento vai bem e precisamos amar a Deus quando o casamento entra num momento de crise. Precisamos amar a Deus quando temos todas as pessoas que amamos vivas e precisamos amar a Deus quando Deus recolhe uma delas, porque é assim. Desde que o mundo é mundo, pessoas nascem e morrem. Ninguém fica para semente. Todos nós já perdemos alguém que nós amamos. E por mais triste que seja ouvir isso, vamos perder ainda. E nós precisamos estar firmados no Senhor. João 16:33, Emily, por favor. Oi? João 16:33, não é? 16:33, é isso? Aí. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, pode deixar lá, isso. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quem disse essas coisas, queridos? Jesus. No mundo vocês passarão por aflições. O que são aflições? São as dificuldades da vida, desde as menores às maiores. Então, Jesus não mentiu para nenhum de nós. Quem mente muitas vezes são aqueles que são responsáveis por ensinar. Infelizmente, nós temos bons pastores e temos maus pastores. Temos bons crentes e temos maus crentes, que quando evangelizam alguém ou falam de Jesus para alguém, muitas vezes omitem, mostram as rosas, mas não pregam os espinhos. Como tem uma canção antiga, pregador de rosas, prega os espinhos também. Nós precisamos ser verdadeiros. É o que eu estou tentando fazer aqui hoje. É o que eu estou tentando fazer há 11 anos, pregando aqui, em outras igrejas que eu passei. Nós vamos pregar a verdade. Porque Jesus nos alertou, no mundo vocês terão aflições. E elas vêm de muitas formas, em alguns mais intensas, em outras menos. Por quê, pastor? Não sei. Deus é que sabe. E Ele não tem que dar explicação para mim e para você, Ele é Senhor. Agora o fato é que no mundo vocês terão aflição. Mas o que Ele disse? Tenham bom ânimo. Tenham coragem. Ou seja, não desanimem. Sigam em frente. Não fiquem assentados no meio-fio chorando ou chutando latinha, cabisbaixo na rua. Não, sigam. Eu venci o mundo.
Esse mundo aqui, irmãos, tem prazo de validade. Muito, mas muito antes do que eu e você esperamos, o Senhor virá. Ele já veio para um monte de gente. E um dia Ele virá para levar com Ele a sua igreja. E aí, meus irmãos, graças a Deus, nós venceremos esse mundo de uma vez por todas. Mas até lá, tenha coragem. Tenha coragem. Entenda que as dificuldades, que as angústias e as lutas vêm. E muitas vezes elas não são fruto de pecado, de falta de fé, não. Elas vêm por um propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não são só as coisas positivas. Não são só as coisas tidas boas. As difíceis também. Deus permite muitas vezes para nos aprovar. Pastor, dê pelo menos aí 2 exemplos na Bíblia de pessoas que precisaram aprender ou se adaptar com as circunstâncias, ser flexíveis e se adaptar com as circunstâncias o maior deles de todos, Jesus. O Verbo, o próprio Deus, se fez carne. Olha só a flexibilidade de Jesus por amor da glória de Deus e por amor de nós. Ele deixou o esplendor de sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele deixou o esplendor da sua glória e se fez carne. Olha só, sujeitando-se às necessidades humanas. Olha só, Deus lá no topo descer e se tornar um homem e padecer das mesmas necessidades nossas, necessidades fisiológicas, físicas, enfim, olha só, irmãos. Pergunto a você, você conhece alguém que ficou rico, podre de rico, e de forma voluntária abriu mão de toda essa riqueza para ficar pobre? Pode até existir um ou outro nesse mundo que doou toda a sua riqueza para viver uma vida muito humilde e modesta. Pode até existir alguém que fez isso, mas é raro. Geralmente quem é rico quer ficar ainda mais rico. É assim. Porque o coração do homem nunca se farta da riqueza. Agora, Jesus fez o contrário. A flexibilidade dele. Ele deixou o esplendor da sua glória, se sujeitou a se tornar um homem, sentindo fome, frio, desconforto, aflição, dor, foi traído, abandonado, feito maldição numa cruz. Está aí um exemplo. Outro exemplo de alguém que aprendeu a se adaptar, foi flexível às circunstâncias da vida. O próprio apóstolo Paulo sofreu com a desconfiança. Primeiro, deixou de ser um dos grandões da Galileia, de Jerusalém, do Sinédrio, abriu mão de todo o status e posição que ele tinha, se converteu ao Evangelho da Graça. Aí depois que se converteu, sofreu desconfiança dos próprios cristãos, foi perseguido pelos próprios cristãos, depois foi perseguido pelos judeus, pelo Império Romano, sofreu açoites, prisões, fome, frio, humilhação, naufrágio, foi picado de cobra e tantas outras coisas. E disse essas coisas para nós: eu aprendi a ter fartura e também a sofrer necessidade de alguma coisa. Eu aprendi. Eu descobri o verdadeiro sentido da vida. Outra coisa interessante, por mais fiel a Deus que alguém seja, isso não o isenta de alguma dificuldade. Aí esse evangelho triunfalista, irmãos, pregado aí por muitas igrejas, infelizmente, que induz a pessoa a acreditar que por ser crente ela não pode passar por dificuldade, esse evangelho cai por terra quando a gente vai para a Bíblia, irmãos. Jó 1:1, Emily. Coloca Jó aí para nós. Jó 1:1.
Travou? Problema na pecinha? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era, preste atenção, íntegro e reto. Temia Deus e se desviava do mal. Existem pessoas aqui, inclusive eu estava ouvindo um padre, não sei se esse é o pensamento de todos os padres, tá? Mas desse que eu ouvi ele estava dizendo que Jó é um personagem fictício, que não existiu, que ele é só um personagem criado, tá? A Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática, irmãos. Assim como eu creio que Deus criou a terra como fez, em 6 dias e no 7º descansou, dias de 24 horas, como nós vivemos hoje, eu creio, irmãos, que Jó existiu. Íntegro, reto, se desviava do mal. Olha a integridade e a vida desse homem. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu sua saúde, Jó teve o seu casamento abalado. Mas a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Está vendo só? Por mais fiel a Deus que alguém seja, isso não o isenta de alguma dificuldade. Então fica muito claro e nítido para nós, irmãos, que se homens como Jó, homens como João Batista, se o próprio Jesus enfrentaram dificuldades, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, se esses homens, irmãos, passaram por isso, como é que eu e você vamos achar, imaginar, criar algo fictício na nossa mente que nós não vamos passar por dificuldades? E é por isso que o crente em Jesus e aquele que Jesus está chamando, atraindo para o Evangelho, precisa ser ensinado e ser consciente de que a vida aqui nesse mundo apresenta as suas dificuldades. Isso é claro. Se Jesus passou por luta, se Jó passou, se João, Pedro, Tiago e todos os demais apóstolos, homens e mulheres de Deus, como é que uns comedores de arroz e feijão igual nós vamos achar que nós não vamos passar por isso? Ou tem alguém aqui que ousa levantar e dizer assim, não, eu sou maior do que Paulo, eu sou maior do que João Batista. Talvez alguém aqui ainda mais poderosão ainda, eu não sou maior que Jesus, mas estou no mesmo pé de igualdade. Ninguém vai fazer isso aqui. E por último, e não menos importante, se nós descobrimos com o apóstolo Paulo que a vida nesse mundo tem suas dificuldades e que nós precisamos aprender a ser flexíveis, aprender a viver bem nos dias bons e também a viver bem nos dias maus, aprender a lidar com essa oscilação. Por fim, a gente aprende que a força do crente, ela precisa estar no Senhor. Pastor, como é que eu vou aprender a lidar com a escassez? Como é que eu vou aprender a lidar com a enfermidade? Como é que eu vou aprender a lidar com a perda de alguém que eu amo? Como é que eu vou aprender a lidar com isso, com aquilo, com essa dificuldade, com aquela outra? Como é que eu vou, como o apóstolo Paulo, aprender o segredo de em toda e qualquer circunstância, estando alimentado ou com fome, tendo em fartura ou em necessidade, como é que eu vou aprender a estar bem? É difícil, concordo com você. Se fosse para viver assim por nós, é muito difícil. Mas o segredo de tudo isso está no verso 13. Muitas pessoas recitam esse versículo aqui como um mantra, né? Um mantra de estar fortalecido, de poder todas as coisas. Tem gente que acha que repetindo tudo posso naquele que me fortalece, isso aqui dá poder para ele ou força para ele conseguir tudo o que ele quer, e não é isso que Paulo está dizendo. Leia o texto, leia esse versículo e o contexto vai dizer para você. Tudo, olha o que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo assim, posso fazer qualquer coisa porque Deus está comigo. Não. Ele está dizendo assim, tudo posso, ou seja,
eu posso enfrentar a doença, eu posso enfrentar a escassez, eu posso enfrentar os dias maus, eu posso enfrentar o luto, como eu posso viver dias bons, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que ele está dizendo. O grande segredo não está em mim nem em você. O grande segredo está em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa linda, irmãos. É por isso que ele aprendeu o segredo de estar bem em todas as situações. Sabe como é que nós aprendemos a medir o nível, né? Quase todo mundo aqui tem carro, né? Moto, tal. A gente sabe que um carro, uma moto, qualquer veículo aí automotor precisa de óleo, né? E a gente precisa constantemente estar lá, conferindo a vareta do óleo, se está no nível, se está legal, se está tudo certo, né? Tem ali um nível, né? Aquela vareta, ela indica o nível, se está dentro do mínimo, né? Ou se está ali, se passou do máximo não é bom, se baixou do mínimo também não, tem que estar ali dentro daquele nível. Como é que o crente mede o nível de espiritualidade dele? Se realmente ele é um crente em Jesus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Irmãos, quando ele aprende a ser feliz em toda e qualquer situação. Quando ele aprende a ser fiel a Deus, quando ele se mantém firme na presença de Deus, quando ele não abandona a presença de Deus, quando ele se mantém alicerçado em Cristo em toda e em qualquer situação. É assim, não tem outro jeito. Tem muita gente que só é crente quando os ventos são favoráveis ao seu barco. Tem gente que quando tudo está indo bem, você passa em frente da casa dela, ela está cantando louvor, ele está cantando louvor, dá paz do Senhor na rua, mostra os dentes para todo mundo. Bastou vir a dificuldade, em vez de cantar louvor, começa a murmurar. Em vez de cumprimentar as pessoas, fecha a cara na rua, não olha para ninguém. Se afasta de Deus, se afasta da convivência com os demais irmãos. Mas a gente aprende aqui nessa noite com o apóstolo Paulo, irmãos, que no Senhor a gente pode todas as coisas, inclusive viver os dias maus e viver os dias bons da mesma maneira, porque nós podemos todas as coisas, viver em toda e qualquer situação naquele que nos fortalece. Vamos ficar de pé, queridos?